Então, voltamos aqui, continuação, né, das bases forradoras, o cimento de óxido de zinco e eugenol. O cimento de óxido de zinco e eugenol é utilizado principalmente para restaurações intermediárias e temporárias por causa das suas propriedades físicas e biológicas. Devido à sua fragilidade à compressão, incompatibilidade com resinas e alta dissolução no meio bucal, o cimento ele é contraindicado para forramento cavitário, ou seja, não pode fazer forramento igual aqui com o hidróxido de cálcio, né? Porque o hidróxido de cálcio ele funciona como se fosse um remédio, ele ajuda a estimular a formação de dentina, porém o óxido de zinco ele já não tem essas propriedades, né? Ele é utilizado mais como um restaurador provisório, até porque ele é na cor branca, né? E ele é muito fácil de dissolução na cavidade oral com a saliva. Então, é mais indicado no caso de fazendo um tratamento de canal, que tem que e tem que fazer procedimento em várias sessões. Então, por ser um material mais frágil, de baixa qualidade, é mais fácil de remover ele. E ele é fornecido em forma de pó e líquido, tá? E tem a forma de pó e líquido. E pode ser encontrado sob o nome, os nomes comercial, como o Poçan, IRM, igual esse daqui. Tem o Intrafil. E é muito utilizado principalmente para tratamento endodôntico, justamente por ser um procedimento que é feito em várias sessões, né? Então a gente acaba utilizando ele como material provisório. Ele tem a coloração branca, ele também tem a espátulazinha de proporção, vem com um conta-gotas aqui. E para poder saber manipular ele, é só ler a bula, como eu falei para vocês, né? Que vem dentro da caixinha. O cimento de policarboxilato, ele é indicado para forramento de restaurações metálicas, cimentação de bandas, cimentação de restaurações provisórias a longo prazo. A sua manipulação ela é feita na placa de vidro, ou então um bloco de papel, né, que vem já junto. Um bloco de papel e com espátula metálica número 24, é aquela espátula mais fina e mais longa. Incorporação completa do pó ao líquido por aglutinação. A aglutinação é aquela mesma forma que é feito a espatulação do ionômero de vidro, como vocês viram. E o tempo de manipulação longo, ela acaba aumentando a viscosidade devido à evaporação do líquido do produto, porque tem propriedades aqui que pode acabar evaporando no processo de espatulação, né? Por isso que tem que ser o mais breve possível. E dispensar o pó e o líquido somente na hora da cimentação, ou seja, primeiro o dentista tem que fazer todo o procedimento lá, deixar pronto no ponto de colar, aí sim que vai abrir o material e pegar a proporção e manipular, né? Então vocês podem ver aqui o cimento de policarboxilato, ele é muito utilizado para forramento de restaurações metálicas, ou seja, restaurações de amálgama, né? Restaurações de amálgama, ou então coroas metálicas, cimentação de bandas. O que é cimentação de bandas? É aqueles anel de aparelho, né, que coloca no dente, principalmente no dente posterior. E cimentação de restaurações provisórias a longo prazo. Também pode ser utilizado como restaurador provisório, como o óxido de zinco. Os vernizes cavitários são materiais utilizados para a forração de cavidades rasas de amálgama, por exemplo. Ele apresenta-se sob a forma líquida e são classificadas como convencionais ou modificadas, como por exemplo, vocês estão vendo aqui, tem o Cavitine, tem o Fluornis, no caso é um verniz com flúor. Tem o Vidrion V, só que eu não coloquei aqui, mas são marcas comerciais, mas todos com a mesma intenção. Como vocês viram, a resina precisa de todo um preparo antes, né, com adesivo para poder colar a resina e proteger lá os canalecos dos dentes, né, da polpa.
Com a restauração metálica de amálgama é a mesma coisa. Esse aqui funciona como se fosse um bloqueador, né? Porque pela amálgama ser um material metálico, então pode ser que acaba na mastigação, leva estímulos para a polpa, né? Para o dente. Então esse Cavitine ajuda a evitar a passagem desses íons metálicos da restauração de amálgama para a polpa do dente. O verniz cavitário é um material de selamento que tem como objetivo a proteção do complexo dentino pulpar, de forma a isolar os túbulos dentinários expostos durante o preparo cavitário, ou seja, durante a remoção da cárie lá na dentina, né? Que lembra que eu falei para vocês que a dentina ela tem aqueles prolongamentos. Vamos desenhar esse trem aqui direito. Que a dentina tem lá, né, aqueles túbulozinhos que eu expliquei para vocês, que faz os prolongamentos. Quanto mais próximo da polpa, maior o diâmetro desses túbulos. Porque a partir desses túbulos que passam os estímulos, né, de sensibilidade do dente. E dentro desses túbulos tem pequenos prolongamentos da polpa dentro dele. Então, para proteger, para selar a embocadura, né, a entrada desses túbulos, é utilizado esse verniz justamente para proteger essa polpa. Então, além de proteger o complexo dentino pulpar, esse tipo de verniz também reduz a sensibilidade pós-operatória, justamente por vedar esses túbulos aqui. E a superfície do dente que recebe o verniz, ela fica recoberta por uma fina película que isola e protege química e termicamente a polpa dentária. Então, vocês podem ver aqui como que é utilizado esse processo, né? A gente pode passar com um pincelzinho, ou então pode passar com bolinha de algodão. A gente vai lá na região que é feita a restauração. Ou então, esse verniz, principalmente o Fluorniz, ele pode ser utilizado também, gente, em lesões cervicais aqui, né? Que tem desgaste do esmalte, que causa sensibilidade. Ele pode ser utilizado também para poder conseguir vedar, né? Esse túbulo dentinário aí, para evitar a sensibilidade. Mas é assim que é utilizado o verniz cavitário. Primeiro vai passar na superfície dentária e depois vem com a restauração por cima. Não precisa de fotoativação. E outra coisa importante, lembrar que esse verniz ele não pode ser utilizado em restauração de resina composta. Agora vamos para os cimentos de cimentação definitiva. Vocês viram agora os cimentos que servem como restauração provisória e como base de forramento. Existem também cimentos que são específicos para cimentações definitivas, né? No caso, cimentação de coroas, de porcelana, ou então de pinos intrarradiculares, cimentação também, às vezes, de banda ortodôntica, né? Que é o bracket também. Vocês vão ver aqui que existem vários tipos e também as suas finalidades. Então, os cimentos para cimentação definitiva são indicados para cimentação de restaurações indiretas e devem preencher os seguintes requisitos. Elas devem ter baixa viscosidade, ou seja, não pode ser tão fluida igual a resina flor, né? Ela deve ter uma baixa linha de cimento, ou seja, entre a peça protética aqui. Suponhamos que isso aqui seja a coroa, né? E aqui a raiz do dente que foi preparada, porque suponhamos que esse dente tinha canal, quebrou, aí tratou o canal, colocou um pino lá dentro, né? Então a coroa ela vai ser cimentada aqui em cima desse preparo. Então, entre a coroa aqui e essa superfície que a gente preparou, deve ser uma fina camada, bem fina mesmo, para não ter risco de fraturar. Porque quanto mais fino, melhor. Evita por causa das forças mastigatórias. Tem que ter presa rápida, ou seja, tem que endurecer rápido. Tem que ter baixa solubilidade em água ou ácidos, justamente porque vai estar sempre em contato ali com a saliva, né? Tem que ter alta resistência à compressão, adesão às estruturas dentárias e metálicas. Tem que ser cariostático, ou seja, que evita a formação de cárie.
biológico, que tem que ser compatível, né, com a estrutura dentária, e radiopaco ou translúcido. O que é radiopaco e translúcido? Radiopaco é que ele tem que aparecer no raio-x, no raio-x odontológico, para poder a gente conseguir identificar ali que tem uma coroa, né, que tá à margem da cimentação, enfim. O cimento de fosfato de zinco. Esse aqui é um dos mais antigos utilizados, cimentos, ainda mais na época que a gente usava muito pino metálico, muita coroa metálica também. Então, é um dos cimentos mais utilizados. Então, vejam aí. É um dos cimentos mais antigos utilizados na cimentação de restaurações metálicas fundidas, ou seja, restaurações metálicas que é feita no laboratório protético, né, que a gente tira o molde e manda, e próteses fixas e núcleos metálicos intracanais. A manipulação desse cimento, gente, ele é meio complexo, é meio chatinho de fazer também, e o sucesso da restauração depende muito da restauração, não, da cimentação, né, da peça protética, depende muito da forma que é manuseado esse cimento aqui. Como vocês podem ver, ele tem a proporção própria dele também, já vem com a pazinha, né, pode ser usado em duas proporções, quanto o número de risquinho, não vai dar para vocês verem bem aqui, mas em cada lado tem uns risquinhos. Um lado tem 3 risquinhos e o outro lado tem 2 risquinhos. Isso vai indicar o quanto de líquido que você vai utilizar. Por exemplo, vai vir aqui, suponhamos que vai usar o lado com 2 risquinhos, né? Então vai pegar aqui esse lado e na hora de colocar o líquido, você tem que colocar 2 gotinhas de líquido. Ou então, se for usar a proporção 3, tem que colocar 3 gotinhas de líquido. Mas lendo a bula, consegue proporcionar certinho, entender, porque tem que ler a bula, porque cada fabricante tem a sua forma de manipular o material. Então, vamos aqui. A manipulação desse cimento de fosfato de zinco, ele é manipulado sobre uma placa de vidro grossa de pelo menos 20 milímetros, com uma espátula de aço, número 24. O pó ele deve ser misturado ao líquido em pequenas quantidades, utilizando a maior área possível da placa. E cada porção do pó deve ser incorporada ao líquido de acordo com a tabela abaixo. Essa tabelinha aqui. E o tempo total de manipulação, ela leva cerca de 1 minuto e meio. E a quantidade de pó misturada ao líquido regula a consistência do cimento de fosfato de zinco. Quanto maior a quantidade de pó... Cadê meu mousezinho aqui? Então, quanto maior a quantidade de pó, mais resistente será e mais espesso. E para verificarmos a consistência ideal do cimento, encostamos a espátula no cimento espatulado, ou seja, terminou de espatular lá, a gente gruda ali na espátula e levanta. Entre a espátula, né, e a placa, contra a placa, levanta, vai ter que formar um fiozinho. Então, se constatarmos a formação de um fio de 1 centímetro, tem que formar um fio de 1 centímetro, pelo menos, a sua consistência vai estar boa para a cimentação. Então, é um cimento bem enjoadinho, bem chatinho de manipular. Justamente depois que a gente coloca essa proporção redondinha em cima da placa de vidro aqui, a gente tem que dividir esse pó em várias partes. Primeiro, a gente divide ele em 4 partes. A gente divide ele em 4 partes e em uma dessas partes a gente tem que subdividir ele em mais 3 porções. Uma de 1/8, uma de 1/16 e outra de 1/16 também. E começa a incorporar a partir dos menores, de pouquinho, vem do menor e vai indo pro maior até finalizar. Então, por isso eu também trouxe um videozinho para vocês entenderem como que é manipulado esse material, para que seja feito da forma certa e não causa problemas depois, né, de descolamento dessa peça. Manipulação do cimento de fosfato de zinco. Os materiais necessários serão plástico de bancada, placa de vidro, espátula número 24, proporcionador e o cimento de fosfato de zinco, pó e líquido. Para a manipulação, inicialmente deve-se proporcionar uma medida do pó, retirando os excessos, e 4 gotas do líquido na placa de vidro. Para dispensar as gotas,
é importante que o frasco esteja na posição vertical a fim de impedir a inclusão de bolhas. Inicia-se então a divisão das frações do pó. Para isso, a porção é dividida inicialmente em 4 partes iguais. Em seguida, uma dessas 4 partes é dividida em 2 partes menores e, novamente, uma dessas partes menores é dividida ao meio. A primeira porção, de 1/16, deve ser manipulada por 10 segundos, assim como a segunda e a terceira porção, de 1/8. A quarta e a quinta porções, de 1/4, devem ser manipuladas por 15 segundos cada, e a última porção por 30 segundos, totalizando 1 minuto e meio de manipulação. A espatulação deve cobrir a maior área possível da placa de vidro, para neutralizar o ácido. Após o término da manipulação, a consistência final deve ser verificada pela formação de um fio ao levantar a espátula. Então, meninos, como vocês podem observar aí, a manipulação desse material é bem complexa, bem chatinha. Por isso que é bom sempre estar reforçando, ler a bula, né, para poder lembrar. Mas lembrem que o cimento fosfato de zinco, que ele é utilizado principalmente para peças metálicas, né, igual pino metálico, coroas metálicas. É importante ver como que é manipulado esse material para não ter erro depois, né, de descolamento da peça e dores de cabeça. O cimento ionômero de vidro são os cimentos de ionômero de vidro para cimentação do tipo 1, que possuem a mesma composição da reação ácido-base dos cimentos para forramento, cimento para restauração também, como vocês viram lá atrás, né? E sua apresentação é sob forma de pó e líquido também. E a espatulação ela é feita em placa de vidro, misturando uma quantidade maior de pó, geralmente a metade, ao líquido manipulado rapidamente. E o tempo de presa é de aproximadamente 5 minutos, ou seja, tem que esperar 5 minutos, né, para poder secar totalmente esse cimento, para depois poder deixar de contato com saliva. A forma de manipulação, meninas, é a mesma que vocês viram lá do cimento do nome de vidro para restauração, tá? Vai dividir apenas em metade, primeiro espátula metade e depois a outra no líquido. E como eu disse para vocês que existem vários cimentos de ionômero de vidro e suas finalidades, que tem para restauração, tem para forramento, tem esse aqui que é o que vem com a nomenclatura C na caixinha, né, no seu rótulo, que indica que é específico para cimentação de peças protéticas, como coroas, né, algumas restaurações indiretas, enfim. Também é muito indicado para também colar bandas ortodônticas, né? O anel aquele anel no dente. Então, tem as mesmas marcas comerciais de restauração, que é o Maxion, o Vidrion. Tem esse aqui que é o Meron. Depende muito da marca. Mas todos com a mesma finalidade. E todos recomendam também, né? Ler a bula. Então, sempre... Vamos corrigir aqui. Então, sempre leia a bula. Os cimentos ionoméricos modificados por resina. Esse é o tipo de ionômero que representa o mais recente avanço dos cimentos ionoméricos, ou seja, ele não precisa esperar mais tempo, né, para poder endurecer sozinho. Você aplicando a luz do fotopolimerizador, ele também vai endurecer. E dependendo das variações do ácido poliacrílico, esses cimentos podem ser apresentados como específicos para cimentar próteses, restaurações metálicas, restauração metálica fundida, tá? Que significa esse RMF.
e próteses com base protetor, como base protetora ou como material restaurador estético também. E é um material de mistura em placa de vidro na proporção pó líquido de 1,25 a 1,5 gramas do pó por ml do líquido e é espatulado por 45 segundos, possuindo tempo de trabalho em torno de 10 minutos se não exposto à luz do fotopolimerizador. Ou seja, se colocou esse material, resolveu esperar ele secar sozinho, ele leva em torno de 10 minutos. Então, vai levar mais tempo do que o outro, que é por cerca de 5 minutos. Por isso que é bom utilizar ele com o fotopolimerizador, que ele em 1 minuto, ele já vai, em menos de 1 minuto, na verdade, né? Ele já vai conseguir polimerizar, ou seja, endurecer. E uma das formas que está disposto no mercado, né, essa marca aqui da 3M, esse Hylaex, que a gente chama esse nome aqui, Hylaex Lutin. E também, de novo, importante, sempre leia a bula do material, que ele vai explicar como que ele deve ser manipulado. Temos também, por fim, aí os cimentos resinosos, que é os mais utilizados hoje em dia, mais utilizados, digamos assim, em termos estéticos, né? Dependendo, lógico, do material, porque tem materiais metálicos que tem que usar cimento específico, no caso o óxido de zinco e egenol, né? Fosfato de zinco, perdão. E tem também os cimentos resinosos, que é mais indicado para peças apenas de porcelana, que é no caso de facetas, coroas totais só de porcelana, pinos de fibra de vidro, entre outros. E os cimentos resinosos nada mais são do que as resinas compostas, cuja fase orgânica é a base do BGMA. É a mesma formação lá da resina composta, né? E a fase inorgânica tem menor quantidade de carga, visando o aumento da fluidez necessária para a cimentação. Ou seja, aumentou a carga orgânica e diminuiu a carga inorgânica. Eu acho que eu acabei explicando para vocês ao contrário, né? Que aumentava a carga inorgânica para deixar mais fluido, só que não. Na verdade, aumenta a carga orgânica e diminui a inorgânica, que é para poder aumentar essa fluidez. Então, os cimentos resinosos são materiais de uso obrigatório no caso de restaurações em porcelana, por apresentarem, quando comparadas com outros cimentos, a biocompatibilidade, resistência mecânica, fácil manipulação, tem adesão ao dente e a restauração indireta, tem baixa solubilidade e principalmente a estética. E os cimentos resinosos podem ser classificados quanto ao tipo de carga e quanto à sua viscosidade, pesado, médio ou leve, ou também a forma de ativação. Ele pode ser quimicamente ativado, ou seja, ele pode endurecer, né, tomar presa sozinho. Fotoativado, ele endurece apenas com a luz do foto, ou dual, que é um cimento que tem a parte química e a parte foto. Ou seja, é muito indicado mais em relação quando vai se fazer pinos intracanais, né? Porque a luz do foto ele não alcança até o final. Então, até onde a luz do foto vai alcançar, ele vai endurecer. E o restante ele vai conseguir endurecer sozinho pela sua composição química. Então, é esse tipo de cimento dual, é um dos mais utilizados. E quanto à presença de monômeros adesivos na sua composição. Então, existem várias marcas comerciais, né? Várias finalidades. Como vocês podem ver aí, eles são utilizados para cimento, para peças protéticas, principalmente quando são peças, né, estéticas. Porque pensa em colocar aquele material lá branco, né? Igual o fosfato de zinco, vai aparecer totalmente aqui. Sem contar que esse aqui tem mais íntimo, a adesão melhor quando a peça é de porcelana. E como vocês podem ver aqui, ela tem umas pontinhas de automistura, vocês vão ver agora. Esse aqui é do tipo ele vem junto, porque, como vocês podem ver aqui, ele tem 2 êmbolos em um só. Porque os dois têm que ser misturados, proporcionados no mesmo
na mesma proporção, corretamente, e também para poder evitar a formação de bolha, né? Então a gente apertando o êmbolo aqui, ele já sai nessa ponta, que é uma ponta de automistura, ou seja, já sai o cimento pronto, você pode colocar aqui diretamente na peça. Já esse aqui não, esse aqui ele vem em dois separados e tem o risco de sair mais de um do que do outro e não ficar formar um cimento ideal, né, para poder cimentar a peça. Então, o cimento resinoso ele tem elevada resistência adesiva em diferentes superfícies de restaurações diretas, sem compostos, no caso de cerâmicas, metalocerâmicas. Metalocerâmicas quer dizer que é a parte interna da coroa de metal e a parte de fora é de porcelana. Metais, pinos de fibra de vidro e núcleos endodônticos em cerâmica ou metálicos. Ele pode ser curado quer dizer endurecido, fotoativado, toma presa quimicamente ou fotoativado, ou então os dois, que é a forma dual que eu expliquei para vocês, que é a mistura do químico com o fotoativado. Então, garantida a polimerização do produto, mesmo na ausência total da luz. Ele é de fácil manuseio, propriedades reológicas otimizadas que conferem ao produto uma manipulação e aplicação adequada. Ele tem a garantia de mistura das pastas sem inclusão de bolhas com o uso da ponteira de automistura, que é essa que eu falei para vocês. Como vocês podem ver aqui, ó, na pontinha, tem duas entradinhas, porque vai entrar os dois produtos e vai sair num só. Por quê? Dentro desse bico aqui, ele é misturado. Ó, ele é misturado nesse biquinho aqui, para não ter o risco de não proporcionar corretamente e evitar também a formação de bolha, porque se for bolha ficar uma bolha dentro do cimento, tem risco de ir também para a peça e ficar ali uma bolha de ar, né, que acaba levando a soltura da peça. E ele tem um amplo aspecto de aplicação, como vocês podem ver aqui, tem várias as indicações dele, é muito mais fácil de manusear. Vocês vendo desse aqui, vocês preferem utilizar esse tipo de cimento resinoso ou aquele fosfato de zinco? Logicamente que esse aqui, né, até ajuda a evitar erros. Tem um amplo aspecto de aplicação, ele tem a facilidade ao dispensar o produto da seringa de corpo duplo e garantia de proporção de 1 para 1, ou seja, tem que ser o mesmo tanto, né, das pastas base catalisadora, e tem disponível em várias cores. Por quê? O que vai influenciar na cor que vai ser utilizada vai ser a cor da peça. Se vai ser uma peça de porcelana muito fina, né, que pode transparecer a cor. Então tem toda a sua indicação de uso, deve ser utilizada também com cuidado. O único trabalho de utilizar esse tipo de cimento aqui é que tem que fazer todo o tratamento da peça lá, que tem que passar aquele ácido, aquele adesivo, vocês tem que passar outras coisas para poder ajudar na formação de adesão. E temos o cimento, para finalizar aqui, o cimento para ortodontia, que geralmente é a mesma composição, né, dos outros tipos do cimento dual, ou então pode também utilizar os outros cimentos, no caso o policarboxilato, principalmente na hora que vai cimentar essas bandas aqui, ó. Olha o cimento aqui, clarinho, branquinho. Esse aqui que é a banda ortodôntica, tá, gente, que eu falei pra vocês, que é um anel que vem já com um bracket nele para poder colocar aparelho. Ele é mais utilizado em dentes molares, né, por ser um dente muito grande, muito robusto, para poder conseguir movimentar ele. Pode ser utilizado esse tipo de cimento, ou esse ortocem, que é um cimento resinoso, e pode ser utilizado aquele outro tipo de cimento que eu mostrei para vocês lá, que é aquele policarboxilato. Ou então até cimento de ionômero de vidro também é muito bom, indicado para colar essas bandas ortodônticas aqui. Bom, finalizamos a nossa aula de hoje, desse fim de semana. Preferi concentrar mais nessa parte de cimento, depois tem mais parte de material aí. Eu tô dividindo gradativamente, meninas, justamente por ser uma matéria muito extensa, né? É muito detalhe, igual vocês falaram, realmente não é fácil de você decorar de primeira, por isso que eu sempre falo, é bom vocês reverem, né? Nunca deixar para uma vez só. Tenta associar o tipo de material ao tipo de especialidade, porque você vai saber qual que é a indicação, né? Lógico que vocês não precisam saber o porquê que tem que usar em cada qual, mas é bom vocês saberem
o que é o material, né, para poder ajudar, auxiliar o seu dentista, porque você vai ser ali o braço direito dele. Principalmente na parte de manipular os cimentos, né? Isso ajuda demais, melhora muito o tempo. Então, quando tem esse trabalho em conjunto, com certeza o sucesso é garantido. Então, tenha uma boa aula. Se for preciso, revejam, né? Podem tirar dúvidas, não precisam ter vergonha de me procurar. Beijos e tenham um bom fim de semana.